O Salmo 41 traz uma mensagem de esperança, recompensa e proteção divina para quem pratica a bondade, especialmente com os pobres e necessitados. Ele também mostra um clamor sincero de alguém que enfrenta traições e doenças, mas confia em Deus como seu único defensor e curador. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora,
é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará
no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade,
e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado,
e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim.
Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém.
Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim
o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles
vem me ver, fala coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará
e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago.
Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala.
Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito
da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Mesmo quando o mundo falha, Deus permanece fiel. Ele vê tua dor, conhece teu coração e te sustenta na tua integridade. Confie, Ele está com você.